Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Marques, essa é a Arrasa TV, o canal do portal arrasa.com aqui no YouTube, e hoje eu tô com uma parceria com o Dédalus Bar, eleito o melhor sex club de São Paulo pelo Guia Gay São Paulo. E olha só, gente, hoje eu vou bater um papo bem esclarecedor com um cara que ajuda muita gente aqui na área da saúde em São Paulo, é o Dr. Ricardo Vasconcelos. Ele é infectologista pela FMUSP, tem um blog, uma coluna lá no Viver Bem do UOL. Ajuda muita gente com HIV, AIDS, outras patologias, dá dicas, informações. Lá tem muita prestação de serviço também. E hoje a gente vai conversar sobre assuntos muito importantes, né? Pra galera que curte sexo, pros gays, pra galera que curte uma festinha. Doutor Ricardo, bom dia. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, Thiago. Tudo ótimo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você disponibilizando aí o seu tempo pra gente. Seguinte, vamos começar falando sobre um boom que estamos tendo na cidade de São Paulo de sífilis, né? Tem um surto rolando. A gente não tá aqui para recriminar ninguém, nenhuma prática, mas eu queria entender melhor como que isso aconteceu, né? Porque a sífilis, ela é tratável, tem muitas informações aí na internet. Eu queria que o senhor desse algumas informações sobre transmissão e como que tá esse status da doença em São Paulo, e se puder falar um pouco sobre prevenção também. Vamos lá. A sífilis ela é uma doença muito antiga, né, Thiago? Ela, desde que existe ser humano em cima do planeta com relação sexual, existe sífilis se transmitindo. E apesar da gente ter, desde a década de 40, desde 1940, quando foi inventado o antibiótico, a penicilina, a gente tem uma cura eficaz da sífilis, a gente está agora tendo o maior surto, o maior número de casos da história da sífilis no Brasil, não é só em São Paulo, né? Uhum. A gente começou a notificar os casos de sífilis de forma compulsória para o Ministério da Saúde. Em outras palavras, a gente começou a contar os casos de sífilis que acontecem todos os anos apenas no ano de 2010, acredita? Antes de 2010, havia casos de sífilis, mas a gente não precisava notificar os casos para o Ministério da Saúde. Então, os casos não eram contados. Uhum. A partir de 2010, o que a gente vê é que a cada ano que passa, o número de novos casos de sífilis não para de aumentar. Está aumentando de maneira explosiva. E sabemos que existe uma subnotificação muito grande dos casos de sífilis, porque nem todos os casos são notificados, o que nos assusta ainda mais, porque o surto deve ser ainda maior do que a gente está contando. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque a sífilis ela é muito, muito facilmente transmissível, muito facilmente transmitida entre pessoas, e algumas práticas sexuais que, em geral, as pessoas não dão muita bola, pode sim ser uma via de transmissão, como é o caso do sexo oral. Sexo oral pro HIV, é verdade, não é uma via bastante eficaz de transmissão. É pouco transmitida para o HIV por via sexual oral. Mas Uhum. para sífilis, sexo oral transmite e transmite bastante. E o outro motivo para a gente ter um surto tão grande de casos de sífilis é que muitas pessoas podem pegar a sífilis e não ter nenhum sintoma. E a pessoa não sabe que pegou e ela está transmitindo para seus parceiros e parceiras sem saber que está transmitindo. E aí quando descobre é Então, tarde demais, né? não, tipo, sempre dá tempo de tratar a sífilis. Uhum. Tarde demais no sentido de que a pessoa já passou para um monte de gente, né? Tem que saber. Quais são os sintomas da sífilis? Os primeiros? Podem ser muito diferentes, não existe um sintoma igual para todo mundo. Uma Hum. pessoa pode se infectar com sífilis e não ter absolutamente nenhum sintoma, ou Uhum. ela pode ter sintomas como uma ferida em algum lugar, pode ser uma ferida no pênis, uma ferida perto do ânus, uma ferida dentro do ânus, uma ferida na boca, uma ferida na mão. Então, qualquer lugar que tiver uma feridinha em geral que não dói, isso pode ser sífilis.
Uma pessoa pode ter aumento dos gânglios, das ínguas no pescoço, embaixo do braço, na virilha. Uma pessoa pode ter manchinhas pelo corpo, ela pode ter febre sem motivo nenhum, ela pode ter cansaço sem motivo nenhum. E tudo isso, como eu estou falando, são sintomas meio que inespecíficos, né? Uma pessoa pode ter uma manchinha no corpo e achar que foi, sei lá, do protetor solar que ela usou ou de alguma coisa que ela comeu e não dá muita bola. Mas, ainda que a pessoa não tenha sintoma absolutamente nenhum, ela pode ter pego sífilis. E aí, o que a gente faz, né? Bom, como eu disse, sífilis é uma infecção que é absolutamente tratável desde 1940. Ela tem tratamento e tem cura, e é fácil de curar. Mas uma pessoa só pode acessar o tratamento e a cura se ela fizer o diagnóstico. Então, o que eu recomendo para as pessoas sempre? Sempre. Qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa, ela tem que ter uma rotina de testagem para sífilis. É claro que quanto mais preservativo ela usar, mais protegida ela vai estar da sífilis, mas sabemos que o sexo oral é feito pela grande maior parte das pessoas sem preservativo. Então, qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa, principalmente se ela tem a prática do sexo oral com parceiros casuais sem preservativo, ela tem que ter uma rotina de testagem para sífilis, porque ainda que ela tenha se infectado com a sífilis e que não tenha tido nenhum sintoma, é possível fazer o diagnóstico dessa sífilis e o tratamento com a cura, que é o que a gente deseja, né? Uma vez que a pessoa se tratou e se curou, ela não vai ter mais nenhum problema com essa infecção e nem vai ter mais risco de transmitir para as suas parcerias. Uma dúvida No entanto, sobre a sífilis. Tem duas coisas que eu acho importante dizer, rapidinho, só para terminar. Quando eu faço o diagnóstico de uma sífilis em mim, é importante lembrar que eu nunca pego a sífilis do nada, do ar. Eu pego de alguém. Então é importante avisar para os meus parceiros recentes para que eles possam também se testar e se tratar para sífilis. E a outra coisa que eu acho importante lembrar é que sífilis é o tipo de doença que eu posso pegar mais de uma vez na minha vida. Então não é porque eu já tive uma sífilis na minha vida que eu paro de me testar. Eu preciso continuar me testando, porque eu posso pegar novamente sífilis e precisar de outro tratamento. Então, uma vez que eu não usei preservativo no sexo oral, isso daí já me faz virar a chavinha e eu ter que ter sempre um acompanhamento de testagem, para que eu não tenha sífilis e nem repasse a sífilis para mais ninguém. Se você tem vida sexual ativa, tenha a rotina de se testar, porque sífilis é muito fácil de pegar. É muito comum a pessoa chegar no consultório e falar assim, mas como eu peguei isso se eu não fiz nada? Aí eu falo, o que é não fazer nada para você? Não, eu estou transando só com aqueles mesmos contatinhos de sempre que eu já conheço, que são conhecidos, que são sempre os mesmos, e assim, com eles eu estou fazendo tudo direitinho. Aí eu falo, o que é direitinho? Eu estou usando camisinha na penetração. Eu falo, você pode ter pego dos contatinhos conhecidos pelo sexo oral. Aí fala, mas eles não têm nenhum sintoma de nada. Eles podem transmitir ainda que não tenham sintoma nenhum. Então, se você tem vida sexual ativa, tem uma rotina de testagem para sífilis. O senhor falou de penicilina, né? É um medicamento utilizado no tratamento da sífilis. Uma vez eu fazendo esse tratamento, eu já estou livre, não repasso mais e posso pegar novamente? A penicilina benzatina, que é a famosa benzetacil, que é injetável intramuscular, ela é um dos tratamentos disponíveis para sífilis. Para pessoas que não podem tomar injeção ou não podem tomar penicilina, existem outros tratamentos, como, por exemplo, com o comprimido de doxiciclina. Depois que uma pessoa termina o tratamento recomendado, seja com a benzetacil ou seja com doxiciclina, a gente considera que, na enorme maior parte das vezes, essa pessoa está curada.
duas coisas podem acontecer quando ela faz o tratamento e não dá certo. Ela pode ter tido uma falha de tratamento. Falha de tratamento é quando eu uso o antibiótico certo, com a dose certa, pelo tempo certo, mas eu não consigo curar e eu preciso fazer de novo um retratamento. Ou o que pode acontecer é que a pessoa se reinfectou com a sífilis, o que é o mais frequente. E por isso que eu falei que quando eu trato sífilis numa pessoa, a gente tem que ir atrás daqueles parceiros recentes que a pessoa teve. Porque não adianta nada eu estar com um contatinho, um namorado com quem eu estou tendo relação com frequência, e eu me trato para sífilis e eu não trato meu parceiro. Porque se ele tiver com sífilis, eu vou pegar de novo dele. E Uhum. aí eu não me curei. Então existe a reinfecção. Sim. Entendi. Super frequente. Super frequente. Doutor, falando agora de HIV, o Ministério da Saúde recentemente indicou, né, uma aplicação de uma terceira dose em pessoas com imunodeficiência. Ainda existe essa palavra, imunodeficiência? É utilizada? Existe sim. Uma pessoa que se infecta com HIV e que não está fazendo o tratamento adequadamente é uma pessoa que, com o passar do tempo, vai ter um problema, uma queda na sua imunidade. E essa queda na imunidade é o que a gente chama de imunodeficiência. Certo. A terceira dose, a dose adicional, ela é recomendada então para todos que têm HIV? Que vivem com HIV/AIDS? Os estudos têm mostrado, Tiago, que a vacina de Covid, quando uma pessoa tem uma imunidade prejudicada por algum motivo, ela perde a sua proteção contra uma infecção pelo coronavírus com o passar do tempo de maneira mais rápida do que na população geral. Uhum. Se uma pessoa que vive com HIV está nessa situação de imunodeficiência, a vacina da Covid vai durar menos tempo para ela, vai protegê-la por menos tempo. Mas, se ela tiver com imunidade ótima e fazendo o tratamento direitinho, aí isso não vai acontecer assim de maneira tão rápida. Por que aqui no Brasil se recomendou a terceira dose da vacina de Covid para todas as pessoas que vivem com HIV? Porque aqui no Brasil a gente não colhe mais o exame de CD4, que é o exame que avalia a imunidade da pessoa que vive com HIV, de forma rotineira no acompanhamento pelo SUS. A gente só colhe o exame de carga viral para ver se ela continua indetectável, o que é a meta do tratamento. Então, como é que a gente ia escolher qual pessoa com a imunidade diminuída deveria tomar a dose adicional de vacina de Covid e qual não deveria, se a gente não faz mais esse exame? Por causa disso, que o Ministério da Saúde recomendou, então, que todas as pessoas que vivem com HIV façam a terceira dose da vacina de Covid. Ainda que o benefício que essa terceira dose venha a trazer naquela pessoa que tem imunidade ótima não seja tão grande assim, a gente recomenda essa terceira dose para todas as pessoas que vivem com HIV. Doutor, na sua coluna lá no Viver Bem, o senhor falou recentemente sobre chemsex, é isso? Chemsex? Chemsex, a pronúncia é De de sexo chemistry. químico, né? E aí Sexo existe químico, também um exatamente. boom, além da sífilis, né? Que é um mal gigante já. A hepatite C tem crescido em São Paulo e alguns estudos apontam que drogas utilizadas para potencializar o sexo, para dar mais autoestima, para dar mais coragem, elas estão ligadas ao aumento desse número, né? De infectados por hepatite C. Quais são as substâncias mais perigosas, se é que tem uma que é mais perigosa do que a outra, né? E se existe algum tipo de política pública para frear esse tipo de avanço. Bom, vamos lá. A hepatite C é um vírus Uhum. que, quando eu fiz faculdade, a gente aprendia que a transmissão sexual da hepatite C não era muito eficaz. A gente aprendia na faculdade, lá na década de 90, que eu sou velho já, que hepatite C tem muito mais a ver com sangue do que com sexo. Hum. E aí a gente aprendia que hepatite C era transmitida por transfusão de sangue, quando a bolsa de sangue ainda não era testada, por tatuagem e piercing que era feita
em lugares que não seguiam as normas de biossegurança, por droga injetável, e assim a transmissão sexual da hepatite C era pouco vista antigamente. Hepatite C era muito vista em usuários de droga injetável lá na década de 90. Uhum. Com o passar do tempo, o que a gente viu foi que houve uma mudança no padrão, no perfil das pessoas que se infectam por hepatite C. E atualmente a gente tem visto muitas pessoas se infectando por via sexual. Quando que a relação sexual tem uma chance um pouquinho aumentada de transmitir a hepatite C? Em duas situações. Quando essa hepatite C, quando essa relação sexual é feita de forma que existe alguma chance de lesão da mucosa e causar sangramentos. Isso Sexo acontece mais de maneira... pesado, digamos assim? Sexo mais pesado, Piercing. sexo mais comprido, sexo sob efeito de substâncias psicoativas, sob efeito de drogas, em que a pessoa está ali meio que louquinha E ela não sente que mais sangrou. prazer e não sente que sangrou. Exatamente. Uhum. Então, essa é uma situação. E, principalmente, e outra situação é quando a pessoa está usando cocaína inalatória ou alguma droga por via inalatória, porque drogas que a gente cheira podem causar também lesão de mucosa no nariz. Uhum. E o compartilhamento do canudinho, do papel do dinheiro enrolado, com pessoas que também estão com essa lesão da mucosa do nariz, pode também transmitir a hepatite C pela mucosa do nariz. Falando agora das drogas, das substâncias que são utilizadas no chemsex, existem várias. Algumas delas que já são muito antigas, como é o caso da cocaína. O padê é usado na relação sexual já faz bastante tempo, não é de agora. Uhum. Mas existem drogas mais recentes que são utilizadas com esse objetivo de aumentar o prazer, de aumentar o tempo, de aumentar a desinibição durante a relação sexual, para aumentar o tempo prazer, tempo e desinibição. Eu já falei a três, numa relação sexual. Como a cocaína, existe também o GHB, que as pessoas chamam de DI, né? Que é um liquidinho que as pessoas tomam. A Gisele, isso. E existe também a metanfetamina, que é chamada de crystal, é chamada de tina, e é chamada, quando injetada na veia, de slam. Quando fumada, em cachimbinho, a gente chama ela de crystal, chama ela de tina. Uhum. E quando injetada na veia, a gente chama ela de slam. Essas são drogas que aumentam o prazer, aumentam a vontade de fazer sexo e aumentam o tempo da relação sexual. Quando o senhor fala tempo, o senhor fala de duração. Eles querem prolongar o prazer. Exatamente. Ontem eu estava atendendo um paciente no consultório e ele estava contando para mim como que é a relação sexual quando ele usa Beck e quando ele usa Tina. Ele falou que quando usa Beck ele fica com tesão, com maconha, né? Uhum. E aí transa, aí goza e quer dormir. Quando ele usa Tina, fumada, ele fica com tesão, aí ele transa, assim que ele contou para mim. E eu transo e fico por horas transando e é muito gostoso. Aí eu falo, eu entendo, porque muitas pessoas contam que a relação sexual sob efeito da tina, da metanfetamina, é melhor, é mais gostosa. Uhum. Aí eu falo, ok, mas você tem que tomar alguns cuidados. Quais são os cuidados? Um sexo mais comprido, um sexo sob efeito de substância, você está louquinho, você não está sentindo as coisas direito, percebendo as coisas direito, pode acontecer de repente, a lubrificação ali na relação anal ter diminuído, ter faltado lubrificante ali. E quando está faltando lubrificante, um sexo mais comprido e mais hard pode causar aquela lesão de mucosa com risco aumentado de transmissão da hepatite C. Então é importante ir lubrificando. Isso, lembrar de lubrificar, lembrar de vez em quando dar um tempinho tomar uma mucosa, água, né, doutor? Tomar uma aguinha.
Eu tenho um paciente que conta para mim, Thiago, que fica de quinta a domingo, quinta a segunda, nesse rolê de ficar usando a droga e transando, usando e transando. Geralmente num contexto de sexo grupal, numa festinha, Troca de parceiros, né? troca de parceiro, e sexo grupal e camisinha são duas coisas que não dão muito certo, porque a pessoa ia ter que ficar trocando de camisinha toda hora, e a pessoa tá louca por causa da droga, ela não lembra de usar camisinha. Então, pelo menos o lubrificante é uma maneira de você diminuir a chance da transição da hepatite C e lembrar de, se você estiver usando padê cheirado, de não compartilhar o canudinho Uhum. pelo qual você está cheirando. É melhor cada pessoa ter o seu canudinho para cheirar o padê ou a droga que for cheirada. Ketamina também, ok, algumas pessoas usam nesse contexto de festinha, então é legal cada pessoa ter o seu canudinho. E da mesma forma que a sífilis, qualquer pessoa que está envolvida nesse roteiro de chemsex, usando essas drogas no contexto da relação sexual, é importante que tenha não só a rotina de testagem da sífilis, mas também da hepatite C. Por quê? A hepatite C é uma IST que é totalmente tratável e curável quando a pessoa faz o diagnóstico. E da mesma forma que a sífilis, tem bastante gente que pega hepatite C e não tem sintoma nenhum. Como que ela vai descobrir, então, que ela se infectou e como que ela vai poder fazer o tratamento e a cura para cuidar da sua própria saúde e para também interromper a transmissão ali naquela comunidade que está fazendo chemsex? Só se ela fizer o teste. Então, ainda que eu não tenha sintoma nenhum, eu preciso fazer exames de sífilis, de hepatite C com frequência. Para as pessoas que já têm HIV, mantenham o tratamento adequado do HIV com a carga viral sempre indetectável, porque dessa forma não existe risco de transmissão do HIV. E você que vive com HIV e faz acompanhamento com seu médico, peça para ele sempre fazer os exames, fazer o pedido dos exames de sífilis e hepatite C. Porque eu já vi muito paciente que acompanha com infectologista fazendo apenas o exame de carga viral. E não faz o exame de sífilis e de hepatite C. E para quem não vive com HIV, lembre-se que se a camisinha não é uma realidade na sua vida, isso é muito frequente em quem usa o chemsex e que faz sexo grupal, que faz festinha de sexo, lembre-se que existe a PrEP e que a PrEP está disponível pelo SUS gratuitamente e você consegue tomar a PrEP mesmo gratuitamente, né? Mesmo se você não estiver fazendo o seu acompanhamento pelo SUS. Eu consigo, e qualquer médico de São Paulo consegue fazer a receita e a pessoa pegar a medicação gratuitamente pelo SUS. E desse jeito ela não vai se infectar com o HIV. Sendo mais didático, a PrEP, ela previne o HIV, certo? Só o HIV. Algumas pessoas acham que a PrEP, pelo menos pelo que eu vejo nas redes sociais, Twitter, né? Acham que a PrEP é um passaporte para a não utilização de outros métodos preventivos, como camisinha. Então a galera coloca ali que está em PrEP e acaba exagerando, digamos assim. Sabe o que eu acho, Thiago? Que os melhores métodos de prevenção para cada pessoa são aqueles métodos que a pessoa consegue usar de forma correta e de forma constante. Pessoas que transam de vez em quando sem camisinha sempre existiram e sempre vão existir. São essas as pessoas que estão buscando PrEP agora. Então, se ela consegue usar a PrEP de forma correta e constante, mas não consegue usar a camisinha de forma correta e constante, eu digo para elas, ótimo, que bom que vocês estão tomando PrEP, porque pelo menos o HIV vocês estão conseguindo prevenir e vocês estão, pelo segmento da PrEP, numa rotina de testagem para as outras ISTs. Uma pessoa que usa camisinha 100% das vezes e que não tem problema em usar camisinha, eu digo para ela, maravilha, que bom que você encontrou uma forma eficiente de se prevenir, não só do HIV, mas de outras ISTs.
O que eu não posso ignorar é o fato de que pessoas que transam sem camisinha existem. Tem gente que E que essas não sente pessoas. tesão, né, usando camisinha. Tem gente que perde a ereção, que perde a sensibilidade, que Não sabe nem aperta, colocar. que não sabe colocar exatamente. Tem gente que fala assim, ah, e basta eu usar uma dose de tequila que já era, que eu não vou conseguir usar camisinha, porque senão eu perco a ereção. Eu não posso ficar repetindo para essa pessoa, use camisinha, porque a camisinha não vai funcionar para ele. Essa pessoa tem que tem que se valer, tem que buscar essas estratégias adicionais. E claro, quanto mais camisinha essa pessoa usar na sua vida, melhor vai ser para ela, né? Uhum. Mas se ela estiver usando de maneira intermitente a camisinha, ela sabe que ela está vulnerável às outras ISTs, ainda que esteja tomando PrEP. E por isso ela tem que ser testada. E o bacana do PrEP é o acompanhamento, né? E quando você está ali acompanhado de um profissional que entende sobre infectologia, você vai pegando mais dicas, vai ficando mais consciente e fica mais difícil você se contaminar com outras DSTs e contaminar outras pessoas, não é isso, doutor? E fica mais difícil de você ter se infectado com alguma dessas ISTs e não fazer diagnóstico. Sim. A gente vem com um imaginário popular aqui no Brasil, desde a década de 80, muito por conta da infecção por HIV, com um conceito equivocado de que pega IST a pessoa que fez coisa errada, a pessoa que fez o que não devia. Porque se não tivesse feito aquela coisa errada, não teria pego aquela IST. Isso é besteira. A culpa é a Quem pior que coisa, pode... né? não é culpa. Quem que pode pegar uma IST, Thiago? Todo mundo. Qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa. Uhum. E a gente tem mais de 90% da população brasileira com vida sexual ativa. E eu digo, que bom que o ser humano tem vida sexual ativa, porque a gente não teria ido muito longe como espécie de animal se a gente não tivesse, né? Vida sexual faz parte da qualidade de vida. Então, ter uma vida sexual satisfatória, fazendo aquilo que a pessoa gosta de fazer, é uma das coisas que a gente considera como uma vida com qualidade. Então, você que tem vida sexual ativa, encontre os métodos de prevenção que você consegue utilizar e, repito mais uma vez, faça os seus exames de testagem com periodicidade, como de forma rotineira, porque assim você descobre uma IST precocemente, trata, cura e para de transmitir para frente. Doutor, tempo está acabando. Vou liberar o senhor aqui, que eu sei que o seu tempo é muito, mas muito precioso. Agradecendo pelo Dédalus, pelo Arrasa, pela prestação de serviço, não só aqui agora, nessa entrevista, mas como também no seu blog, nas suas redes sociais. O senhor, acho que já fez história, né, na infectologia de São Paulo, ajudando a implantar PrEP, PEP. Então, eu quero agradecer o senhor, em nome do Dédalus, do Arrasa. Tem alguma coisa que a gente não falou, que o senhor acha importante para falar para o público, não só do Dédalus, que é um sex club, mas como todo gay em geral que faz sexo, que tá no Grindr procurando diversão? Eu acho que não julguem as pessoas que tomam PrEP, que a gente vê de vez em quando as pessoas apontando o dedo no aplicativo de pegação para a pessoa que toma PrEP falando que você é uma puta, que você só quer transar sem camisinha. Não julguem. E nem levantem o dedo para falar assim, você é uma pessoa que deve estar cheia de IST porque você toma PrEP. Geralmente, quem levanta o dedo para falar isso para o usuário de PrEP é aquela pessoa que não faz um exame de sífilis há 5 anos. Uhum. Então, cada pessoa vai encontrar o seu jeito de se prevenir. Encontre o seu também. Não julgue quem já encontrou. Redes sociais, doutor? Instagram é @RicoVasconcelos, tudo com uma letra só, não tem 2 L's. Certo. E no Twitter é o @EuRecomendo. E para encontrar o seu blog lá no UOL É no Viva Bem, www.uol.com. Não, é rico.vasconcelos, Não. Coloca lá. Joga no Google. Viva Bem, Rico Vasconcelos, você vai encontrar. ricovasconcelos.blogsfera.uol.com.br. Acho que deve ser. Tá aqui embaixo, vou colocar aqui embaixo. Doutor, obrigado. Beleza.
O Imagina. senhor é necessário atualmente pra gente aqui. Galera do Dédalus, siga. Se você tá vendo aqui pelo YouTube, segue lá, @DédalusBar, tanto no Twitter como também no Instagram. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, até logo, Thiago. Beijo.